Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Tem coisa que é de rico e desde sempre é o sonho de consumo da gente pobre, né? Tipo Nutella, um Ray-Ban, que a gente pega, na verdade, os doisinhos e põe assim no crediário, né? No cartãozinho. Mas tem coisa que é legitimamente de pobre, só que caiu no gosto dos mais ricos, né? E aí ficou mais caro. Só que pelo menos deixou de ser visto como feio, aquela coisa de pobre que o povo fala, né? E tudo mais. Eu tenho horror a pobre! Nós vamos ver alguns desses agora no Nerd Show, então vambora! Se tem uma coisa que tá presente na vida de todo pobre é a gambiarra, né? A gente faz gambiarra pra tudo, até quando não precisa. Dá pra nascer o pobre que vai jogar o chinelo no lixo antes de colocar um prego na correia arrebentada, né? E não é que de uns tempos pra cá, a elite, né, resolveu gostar de gambiarra também? Pois é, meu filho. Só que ela gourmetizou e trocou o nome pra Do It Yourself. E hoje não dá pra dar uma rolada pelo feed do Instagram sem ver um monte de blogueira fazendo um monte de coisa com as próprias mãos, né? Do it, D-I-Y, como é que é? Do it, DIY. G.I. Joe. Sabe quando sua calça fica curta na perna assim? E a sua mãe cortava pra virar um short e não precisava desfazer da roupa? Sua mãe era uma blogueira dos anos 90 e não sabia que a estilização de roupa é um negócio que bombou de uns anos pra cá. Quem é do interior vai lembrar daqueles apanhadores de fruta, né, que tinham no sítio assim pra pegar manga e ficava lá no alto. Aqui tem um pé de mamão também que eu tô precisando arranjar um trem desse. Mas o que a gente rica fez, né? Transformou em luminárias super modernas que deixam a casa com um ar super descolado. O que é isso aí? Ah, isso é um negócio contemporâneo. É um pegador de fruta, gente. Não acorda, tá? Com a lâmpada, no soquete que você compra aí da Osram. E um dos maiores clássicos, a churrasqueira, que nunca era uma churrasqueira. Alguém sempre arranjava uma roda, um tambor de freio de caminhão ou qualquer peça de ferro velho pra pôr carvão dentro, né? Aí era só meter na grelha, meu filho, e pronto. O domingo já tava salvo. Você podia ir lá ver a banheira do Gugu. Até isso, o pessoal decidiu roubar do pobre. Aí os playboys moram naqueles palácios, né, com piscina, jacuzzi, adega no meio, tudo isso. Aí tá lá, né, uma churrasqueira rústica. Não, isso aqui é uma tendência. Tem um pneu de caminhão, mas, gente, vamos deixar as coisas boas pros pobres. Você tem dinheiro pra comprar um negócio desse? Não adianta. Você pode colocar o maior chefe da França pra cozinhar pra você. E no melhor restaurante que tem na sua cidade, não importa. Ninguém vai cozinhar igual o pobre. Primeiro que ele sabe se virar com o que tem. Segundo, que a nossa comida, nossa, mas é boa demais, né, Babo? É boa com força. Tanto que os ricos também gostam. A feijoada, por exemplo, não foi criada por escravos como muitos acreditam. Só que alguns historiadores apontam que ela ficou popular quando os trabalhadores de fábrica começaram a consumir o feijão com todas as partes, menos nobres do porco, pra dar uma sustância. Isso em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas não demorou muito para a elite brasileira, né, as Benefits de Le Forroy, que é o sobrenome dessas pessoas, passarem a apreciar essa iguaria brasileira. Já o charque, sim, né, que hoje em dia não é nada barato, era muito usado lá nos anos 1600 para alimentar escravizados que trabalhavam nas plantações de cana que aconteciam no Nordeste, já que o sal desidrata e conserva a carne, deixando ela boa para o consumo por muito mais tempo e consegue resistir a viagens longas sem nenhuma refrigeração. E por último, talvez o que mais tem origem humilde e que hoje tá num hype absurdo é o danado do açaí, né, gente? O açaí é uma fruta amazônica que os moradores da região usam desde sempre. Muitos indígenas consomem ele, né? E hoje ele tá num potinho na mão de quase todo mundo por um preço, assim, gigantesco, né? Tá gourmetizado até. E tem os acréscimos que podem deixar seu açaí mais caro que o primeiro. Tem tanta acréscimo no açaí que, na verdade, o preço dá pra 120%, só de você colocar aquele palitinho assim, ó. Aí você põe um confetezinho daquele mais vagabundo e fica R$1 bilhão. Bom, eu, pessoalmente, na minha opinião pessoal, não gosto de açaí primeiro, porque ele tem gosto de terra, entendeu? Na verdade é uma terra roxa, que eu não gosto, né? Fica parecendo que eu tô comendo um tanto de folha junto, assim, vou na praia e enfiei, assim, comi umas folhas, eu não gosto muito, não. Mas se você gosta, se você acha muito legal, põe uma receitinha embaixo, porque quem sabe o pessoal aqui não se sente inspirado a comer do jeito que você come. Mas falando em comida, você já parou pra pensar que até mesmo o grande ato de colocar ela num potinho e levar pro trabalho passou pelo raio gourmetizador também? Pois é, a marmita era usada geralmente por trabalhadores rurais, que tinham que levar o almoço pra roça, já que não dava pra voltar pra casa e comer. Aí tinha aqueles lampiãozinhos que você colocava, né? Põe um álcoolzinho assim, dava aquela esquentada. Até nos prédios mesmo, o pessoal de escritório fazia isso muito. Com os empregos modernos e o aumento das cidades, os trabalhadores urbanos também passaram a levar seus potinhos de comida pro trabalho. Só que nunca que
alguém ia ver um chefe fazendo a mesma coisa, né? Porque o chefe lá tinha condição de comer num restaurante todo dia se ele quisesse. Mas depois da onda fitness, né, a coisa mais comum do mundo é você ver o pessoal mais rico lá da empresa usando aquelas marmitinhas fit, né? Não, é porque meu nutricionista passou uma dieta à base de frango, de minoxidil. Eu tô tomando minoxidil agora também pra gerar cabelo, músculo, tudo isso, tudo igual. Aqui nós constrói fibra, rapaz. Caralho, tá chegando dentro. Não é água com músculo. Não é água com músculo. Aqui nós constrói fibra, caralho. Cê é louco. Várias empresas viram uma oportunidade de negócio e investiram nessa ideia. Do nada, aquele Tupperware usado, surrado ou com buca de alumínio que os boia free levavam, se transformou em um potinho chique, né? Com proteção térmica e até mesmo a tomada para se aquecer. O negócio é muito chique. Até na Amazon vende marmita. Ou melhor, lunchbox, né? Como eles são chamados agora. Mas aí é muita frescurada. Lunchbox. Tem diversos modelos, cores, lugarzinho para talher e tudo mais. Ah, tá, deixa eu só ver se eu entendi uma coisa. Então, assim, ó, a comida que ficou pronta ontem, que você levou num potinho no trabalho, ela é de pobre. Mas aí você fez a comida uma semana antes, ela veio, um negócio com etiquetinha, aí é de rico, né? Ah, tá, não, só pra eu entender o negócio aqui. Tá bom. O auge de quem gostava de relógio era ter um Cássio no pulso, né? Ou pelo menos uma das imitações que vendiam em qualquer lojinha do centro da cidade. Aquele modelo que funcionava com energia solar, ou aquele que tinha calculadora, era uma febre. E o modelo clássico, preto ou prata, tava no braço de todo mundo que ganhava um salário mínimo. Só que do nada, eu não sei o que deu no povo mais bem de situação, que eles passaram a usar os nossos Cássios, os nossos queridos de pobre aqui, pra cima e pra baixo. E foi desde os modelos de R$100 mais simples até uns relógios com valor astronômico, estratosférico, gigantesco. Porque a empresa deve ter percebido que o público tinha dado uma mudada e passou a fabricar alguns modelos mais top de linha. Tipo alguns Cássios G-Shock, né? Que não sai por menos de R$800 e podem chegar até os R$2.000, olha só. Mas a Cássio já esperava que algum dia isso ia acontecer, porque apesar de ter sido fundada lá no Japão em 1946, foi na década de 80 que a produção de relógios ficou intensa, com vários modelos diferentes disponíveis no mercado internacional. Os mais baratinhos respingaram aqui no Brasil, mas a empresa resolveu apostar nos relógios mais esportivos, né? Com várias funções, que nem a gente falou, calculadora, aí além de alarmes, a prova d'água e tudo mais. Isso falando de relógio, porque a Cássio fabrica câmera, calculadora, termômetro e mais um monte de eletrônico por aí. Aí ele apareceu no braço de um ator aqui, um cantor ali, né? E quando a gente viu, todo mundo que era famoso estava usando o que a gente usava há 20 anos atrás, só que pagando o triplo do preço. Em 1792, lá na França, o tecido denim foi apresentado para o público para ser uma alternativa para os trabalhadores do campo usarem durante o serviço. Ele era útil porque ele era grosso e bem resistente, o que podia ajudar bastante na proteção da perna do pessoal que trabalhava no meio do mato. Mas um alemão chamado Levi Strauss, gostou do meu sotaque? Achou que interessante. E em 1860 lançou a primeira calça Levi's, ou conhecida por gente aqui como Levi's, né? Ou Levizinho para os íntimos. E esse tecido que eu tô falando, claro, é o jeans. Como a ideia era vender para trabalhadores, o preço era baixo, e isso fez com que as pessoas mais pobres passassem a usar no dia a dia, mesmo dentro das cidades. E isso era visto como uma coisa bem horrível, uma coisa feia, sabe? Porque tem roupa de trabalhar e de sair, e essa era só de trabalhar. Só que 100 anos depois, o jeans caiu na boca do povo e passou a ser usado por celebridades, e o auge foi lá nos anos 90, quando não só a calça era feita de jeans, mas assim, todas as peças eram feitas de jeans. Quem não lembra de alguma foto assim da Britney Spears e do Justin Timberlake, que era o casal teen perfeito dos anos 2000, né? Usando jeans da cabeça aos pés em 2001. Só que nos anos seguintes, uma roupa toda jeans ficou assim, considerada bem feia, né? E as calças ficaram tão comuns que todo mundo usava pra tudo. Trabalhar, ir na escola, dar um rolezinho, até pra malhar, porque agora inclusive tem aquelas calças de spandex que simulam jeans, entendeu? Que é horrível, mas o pessoal tá usando. Mas em ocasiões mais chiques, o pobre do jeans era proibido. Mas isso só até esses tempos, porque agora ele já voltou com tudo. E o melhor, sabe aquela coisa meio Kurt Cobain, de roupa surrada, calça rasgada? Tá na moda também, meu filho. Você pode rolar no chão aí, ó, que você vai tá na moda. Tem até nome, chama Destroyed. Se antes a gente morria de medo de mostrar o rasgo da calça pra mãe, ou ficar com medo dos outros acharem que a gente não tinha dinheiro, né? Assim, esse aí, ó, não tem dinheiro nem pra comprar calça mais. Estou sabendo que só tem 2 calças, não é? Aqui está pendurada e aqui está vestindo. Pois é. Hoje elas vêm rasgadas direto da fábrica mesmo, só que o preço é maior do que se elas estivessem inteiras. Porque uma calça para uma jovem de 16 anos
É mais de 300 reais. É mais de 300 reais. É mais de 300 reais. Então eu queria, assim, pagar pelo tecido que eles tiraram, porque ele deve ser mais barato do que o pelo que sobrou, entendeu? E não vão esquecer dos macacões, né? Que eram itens preferidos de quem trabalhava no chão de fábrica. E também foram inventados pelo dono da Levis, lá em 1890. E vestia tanto homem quanto as mulheres que começaram a trabalhar durante a Primeira Guerra Mundial. Já que os homens foram recrutados para participar da batalha, né? Depois que a guerra acabou e os homens voltaram, muita coisa inflacionou nos Estados Unidos. E como protesto contra o preço caro das roupas, todo mundo começou a usar um macacão pra tudo. Daí pronto, né? Caiu no gosto popular e virou item fashion e tá aí até hoje. Uma das marcas de doce mais influentes do século passado foi a M&M, que foi fundada em 1941, com o objetivo de produzir um chocolatinho pequeno e coberto com a camada de açúcar, que assim os soldados podiam carregar o alimento sem que ele derretesse. O chocolate é gostoso demais da conta, né? Só que na guerra, ele é um instrumento poderoso para quem não consegue se alimentar muito bem, já que ele tem açúcar que dá energia. Mas acima de tudo, ele dá prazer, né? E pode fazer com que os combatentes se esqueçam pelo menos um pouquinho que eles podem morrer a qualquer minuto ali na guerra. Mas quando a Segunda Guerra chegou ao fim, a M&M passou a vender o chocolate no mercado e foi um grande sucesso, porque era extremamente barato. Você imagina um M&M barato? Eu não consigo. Aí corta pra agora e tenta lembrar do preço daqueles tubinhos de 30 gramas que fica perto das caixas do supermercado assim, né? No mínimo é um carro zero aquilo. Fora que todo bolo que a gente vê na internet, se não tem Kit Kat nem Oreo, tem M&M. Ou os três de uma vez, né? O bolo fica mais caro do que uma janta pra família inteira. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E olha só, se você gostou, tem mais vídeo aqui pra você assistir. Quem sabe você não descobre um vídeo que você vai gostar bastante e compartilhar pra todo mundo, né? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!